Senhor Pai Celestial, novamente, Senhor, estamos nos reunindo. Aleluia. E não tem coisa melhor para um filho e filha de Deus poder estar na presença de Deus. Amém. Todas as outras coisas que pudéssemos fazer nessa terra não se igualaria a esse momento, Pai. Aonde que Tu vem para partir o pão e chegar com o Teu Espírito Santo no profundo do nosso coração. Aleluia! Isso é um motivo muito especial de podermos estar aqui. Quando viemos com vontade, com desejo de receber a bênção do Senhor. Amém! Por isso, Pai, seja com cada um filho que está aqui. E que o Senhor venha, Senhor, como aquele que estava andando no caminho de Emaú. E ele se aproximou, mas eles não perceberam. Mas naquele momento onde que foi partido o pão, eles puderam compreender que era Cristo Jesus. Aleluia! E isso é uma coisa especial, Pai. É porque eles puderam ser abertos seus olhos e puderam compreender que aquela palavra viva estava ali. E hoje à noite, Senhor, que o Senhor possa vir de encontro a nós, Pai. Porque sou um homem necessitado, sou um homem comum, cheio de falhas e fraquezas, Pai. Mas Tu é o Deus da glória. Amém. Que possamos sair de cena e deixar Deus tomar controle de todas as coisas. Amém. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, já que vocês estão em pé, vamos sentar um minutinho só. Para mim é um motivo muito de alegria de estar aqui junto aos irmãos. A princípio, nós viemos por causa de uma necessidade da família para São Paulo, mas nosso irmão Rosendo convidou a gente para estar aqui. Nosso irmão também, pastor Diógenes, ele também nos pediu para poder estar aqui com vocês. E está ouvindo lá, que Deus possa abençoar nosso precioso, né, irmão, né, na fé, lutando nessa jornada que é uma jornada de batalha. E era para a gente estar aqui no outro domingo, né, antes a esse. Mas surgiu um imprevisto, deu um problema no carro e Deus proveu para esse domingo. Amém. Então, fico alegre de poder conhecer uma partícula da noiva, né? Glória a Deus. Os irmãos aqui. Me alegro de estar aqui com vocês e também a todos os irmãos que estão nos ouvindo aí pela internet, né? Amém. E sei que isso são coisas especiais. E quando eu saí de lá, conversei com também o pastor Walter, ele já está com a data avançada, quase chegando aos 80 anos, e ele falou assim: aonde você for, dê saudação a todos os preciosos irmãos. Amém. Então eu estou fazendo isso de todo o meu coração. Ele é um homem que pelejou pela obra, lutou, batalhou grandemente e tem sido nosso exemplo em nossa vida. E também está comigo a minha esposa Jaqueline, minha filha Alice e meu genro, né? Estamos aqui em São Paulo, felizes de poder estar aqui com vocês, tá? Amém. E também, de alguma forma, eu agradeço ao irmão Rosendo, né? Por ter nos acolhido aí nesse dia, né? Fico alegre. E também poder ter conhecido ele e conhecido essa maravilhosa doutrina. Isso faz muita diferença, quero que vocês entendam. Vocês podem pensar assim:
É um grupinho pequeno, aqui é um grupinho pequeno, lá também é um grupinho pequeno. Lá a gente tem um grupo em São José, também temos na cidade de Itajaí, um grupo também lá. E também fizemos visita em casas de irmãos, fizemos culto em casas de irmãos, que as distâncias são longas, dá 50 quilômetros, e o trânsito lá também é muito difícil. Fizemos na casa do nosso irmão Amarildo, na casa da nossa irmã Brandira. Então, como a gente pode fazer? Se esforçamos para falar do Evangelho. Essa é a verdade. Cristo, ele saiu caminhando, mas hoje a gente tem carro, tem mais condições para poder fazer isso, né? E quando a gente se entrega a isso, temos que segurar o arado e prosseguir. E dessa forma, eu também fico feliz em dizer que fomos bem de viagem, né? Foi 8 horas de viagem até aqui. Chegamos ontem, né? Fomos tocando direto. Fizemos lanche, o carro em movimento. Então foi isso. Agora eu gostaria que, se vocês puderem ficar em pé, eu gostaria de ler uma escritura com vocês. Ela está no livro de Josué, no capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 3, depois eu vou ler o versículo 7 em diante. Josué, capítulo 1, versículo 3. Sei que vocês são muito bem instruídos, né? E estamos agradecidos porque nossos irmãos são muito especiais e gostaria de realmente ter esse contato com vocês. Vamos ler. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. No verso 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então te fará prosperar no teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e te bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Feche seus olhos. Senhor Pai Celestial, abrimos tua Escritura, Senhor, e estamos aqui agradecidos. Agora venha, Senhor, de encontro a isso e reparta, Senhor, a cada filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Gostaria de falar um pouco em relação a esse assunto sobre confrontos de Efésios com Josué. De uma forma muito importante nós podemos entender que esse processo, quando o irmão Brana coloca isso, um confronto do livro de Efésios com Josué, é mostrando a coisa como foi no natural, lá para o povo de Israel, e mostrando o livro de Efésios, a gente pode ver a parte espiritual do assunto, né? E logo vemos que foi uma jornada de fé para o povo de Israel. Eles tomaram uma posição, crendo num profeta, e prosseguiram uma jornada em direção ao deserto. Sabemos que Deus teve uma mão forte, abriu o Mar Vermelho e conduziu o povo até a Terra Prometida. A Terra Prometida é a coisa mais especial que aquele povo teria que receber.
Hoje, de alguma forma, sabemos que a terra prometida é o Espírito Santo em nossas vidas, né? Mas, com certeza, o povo de Israel passou por muitos processos nessa jornada de fé. E sabemos que, quando saíram de lá, eles passaram por um processo de justificação, um processo de santificação, e depois vem o batismo do Espírito Santo, né? Mas a gente começa a compreender que muitas vezes Deus ele quer mostrar algumas coisas para nós. Em que fonte, em que momento da jornada estamos. E isso é importante a gente poder saber isso. Porque se a gente sabe em que parte da jornada estamos, podemos dizer, preciso caminhar mais um pouco, preciso andar mais um pouco. Porque entre a promessa, que era Canaã, havia um rio, né? E esse rio se chamava Rio Jordão. E realmente o Jordão, as pessoas teriam que atravessar isso para poder entrar na promessa. Correto. Muitas vezes, esse Jordão realmente simbolizava morte. E muitas vezes essa é a nossa jornada em querer atravessar o Jordão. Que é podermos vencermos e morrermos para nós mesmos. E muito disso é o que acontece em nossas vidas hoje. Será que estamos dispostos de morrer para nós mesmos? Porque a jornada de justificação e santificação, a gente sabe que é uma obra do Espírito Santo. Mas você entrar numa terra prometida, ou entrar numa promessa, entrar no Espírito Santo, você vê que é o Espírito Santo vivendo em você. É verdade. E isso muda muita coisa. Muda muito o teu entendimento, transforma a tua mente e muda muitas das ações de suas vidas. Porque até chegar ao processo de santificação, é um processo realmente que as pessoas, quase todos eles chegam nessa jornada. Mas o mais difícil é podermos atravessar o Jordão. E isso é o que conta para nós, se a gente pudermos entender como importante isso é para dentro da igreja, é poder atravessar esse Jordão. Daí a gente vai podermos compreender o que Deus quer nos colocar em nossas vidas. Eu gostaria de ler algumas escrituras e algumas mensagens do profeta, e uma delas é o confronto de Efésios com Josué. No parágrafo 66, ele fala assim, observe. Agora ele está falando aos cananitas espirituais, Israel, o Israel espiritual, os quais têm possessão da terra. Não está você feliz por ter saído do vale do Egito? Não está você feliz por estar fora do deserto? E recorde, eles tinham que comer o maná, a comida de anjo lá no céu, antes que atravessasse para a terra. E quando eles atravessaram para a terra, o maná parou de cair. Eles estavam completamente maduros então. Queria dar uma paradinha aqui. Então observe nessa jornada como aconteceu tantas coisas, né? Deus provia com água, provia com maná todos os dias e eles caminhando. Mas agora eu fico pensando, quando você atravessa o Jordão, entra numa terra prometida, acabou o maná. Parou. Não tem mais maná. E daí a gente fica pensando, mas o que houve aqui? Porque houve um detalhe muito importante. Mas antigamente Deus servia, dava condições, levava eles para isso. Mas o irmão Branda chega a dizer que esse processo de justificação e santificação, ainda as pessoas estão como meninos, precisam ser levados, esforçados. Mas quando você entra nesse processo de promessa de terra, você já é uma pessoa madura, é um soldado de Deus. Você já luta por aquilo, você vai lá, ara a terra para plantar um milho para você comer. Você é uma pessoa que é espontânea para fazer isso. Você não precisa ser mais obrigado ou esforçado de uma maneira. Você já tem aquilo. Deus faz entronizar em seu coração para você executar isso. Amém. Amém. E ele continua dizendo isso. E eles comeram o velho milho da terra. Agora,
agora, porque vocês não são mais bebês, agora, que vocês não estão desejando o leite puro do Evangelho. Você está vendo, irmão Branco, nós estamos falando mais de leitinho. Que vocês não precisam ser mimados, cuidados ou persuadidos para ir à igreja. Agora, que vocês são completos, cristãos, maduros. Vocês estão prontos para comer carne forte agora. Você está pronto para entrar em algo. Ele diz, você está pronto para entender algo que é rico e profundo. Nós entraremos nisso diretamente. E isto foi escondido desde a fundação do mundo, ele disse. Agora, o que você chega a isto? Estou endereçando isto a você, não para aqueles que acabam de sair do Egito. Observe. Não para aqueles que estão começando o processo de justificação, que aceitaram. Não, ele não está endereçando para esses. Não para aqueles que estão continuando a viagem lá no processo de santificação, mas para aqueles que estão na terra prometida, que têm recebido a promessa do Espírito Santo. Você está vendo? Então, ele estava colocando uma posição, uma colocação em cada fator nessas 3 etapas. Claro que você vai dizer assim, mas irmão Arantes, eu ainda não cheguei a receber o Espírito Santo e estou em justificação. Não é para você desistir, é para você prosseguir. Porque Deus é que faz a obra. Você não adianta estar no processo de justificação, querer pular para a promessa já recebente. Não, você tem que passar pela santificação. Então, se você está na santificação, não desista, prossiga. Existe uma coisa muito melhor ainda. Você está entendendo? Amém. Amém. E no parágrafo 67, ele fala assim, 67, quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Não está você feliz porque está aqui na terra agora, comendo o milho da manhã, comendo as coisas fortes de Deus e tendo o entendimento limpo, em sua mente espiritual está livre de toda a confusão. Você sabe exatamente quem ele é. Aí começa. Aleluia. Aí começa o segredo. Quem ele é, você sabe exatamente o que ele é, você sabe exatamente para onde você está indo, você sabe exatamente tudo a respeito disto. Você sabe em quem você tem crido e está persuadido que ele é capaz de guardar aquilo que você tem encomendado a ele para aquele dia. É para este que Paulo está falando agora. Ouça atentamente. Então, o irmão Bruno, ele começa assim, para quem que ele estava falando? Para os santos e fiéis. Você vê que tem uma grande diferença aí. Santos e fiéis. Porque a relação de você ser santo é uma coisa. Agora, ser fiel é muita coisa diferente. É como, vou dar um exemplo para você muito claro. É como se você se lembra das virgens nécias e as virgens prudentes? Elas eram virgens, mas uma era nécia e outra era prudente. Então você tem que entender quando Paulo ele refere isso, santos e fiéis. É aqueles que mantêm firme a causa, que lutam para realmente o engrandecimento do reino de Deus. Quando você realmente crê naquilo e bota todo o teu coração naquilo que você tem recebido de Deus. Porque isso não é por imposição ou força de homem que vai ser assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão você vai para o inferno. Não é isso. Não é dessa maneira. Realmente o Espírito Santo tem que vir, fazer morada no teu coração, transformar a tua mente completamente, para você ter um entendimento claro disso. Daí quando você faz isso, você faz pelo amor ao Evangelho. Você tá vendo? Então é totalmente diferente de imposição. É verdade. Porque muitas vezes somos impostos algumas coisas e isso não é bom. Por isso que quando vamos aprendendo sobre predestinação, adoção, eleição, a redenção, você começa a ver é só misericórdia e graça. Amém. Você está entendendo? Misericórdia e graça. Aleluia. E quando essa misericórdia e graça te atinge, realmente consegue entender isso, você começa a praticar isso para as outras pessoas. Amém. Você está entendendo?
E no parágrafo também queria ler com vocês, no parágrafo 110, o irmão Brana também fala assim. Agora, quem poderia duvidar disso? Isto é o que Paulo disse. Esta é a escritura que esta é a escritura que Paulo, isto é o que ele disse à sua igreja. A igreja posicionada antes da fundação do mundo, quando Deus, em sua dor de parto, estava trazendo, sabendo o que você faria. Ele te colocou exatamente em seu próprio corpo para ser uma dona de casa, para ser um fazendeiro, para ser um pregador, para ser um profeta, para ser isto ou aquilo, para ser aquilo. E ele colocou exatamente. Então, quando vier da terra à terra do ar do Egito, através da santificação, do batismo da terra da prometida, pois a promessa de Deus é o Espírito Santo. Em Efésios 4:30 diz: não entristecei o Espírito Santo de Deus, pois ele foi selado até o dia da vossa redenção. Então Deus, tendo predestinado a igreja, ele disse: e do povo haverá milhões e milhões que andarão muitos religiosos e serão enganados. Os únicos que não serão enganados serão aqueles que tiveram entrado na terra prometida, os quais tiveram, antes da fundação do mundo, os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e vieram até a terra prometida e desfrutaram dela. Irmãos, se a terra prometida no natural foi Canaã, e o Espírito Santo está aqui hoje realmente para podermos desfrutar dele, se você pode ver que isso é uma coisa importante para nós tomarmos e não temer, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas não querem receber o Espírito Santo, porque elas dizem assim: mas será que devo mudar isso? Não posso fazer aquilo? Eu não vou ter que agir dessa maneira. Não posso fazer. E as pessoas ficam trancadas e não recebem. É como você ir na fronteira e chegar lá, como aconteceu com os espias, os 10 espias. A primeira coisa é dizer assim: não, são gigantes, há muralhas, há uma estrutura tão tremenda ali que não vamos vencer. Agora, Josué e Caleb, eles tomaram uma posição muito clara. Eles não olharam para as circunstâncias, eles olharam para a promessa. E essa é a coisa mais importante que nós temos que tomar: olhar para a promessa. A promessa é o quê? O Espírito Santo. Então, você não olhe para a circunstância. Porque quando isso tomar, quando você deixar, você vai ver que todas as outras coisas vão se encaixando. O que ele falou, Josué? Somos mais do que capazes. Agora, se eles olhassem, se Josué e Caleb olhassem para os olhos como os mesmos espias estivessem olhando, eles nunca falariam essa expressão. Você nunca ia escutar Josué. Então, dessa forma, Deus está querendo mudar o nosso entendimento e deixarmos dizer assim: Senhor, que eu possa, quando atravessar o Jordão, morrer completamente para mim. E não ser mais eu, mas ser tu em tudo que eu fizer em minha vida. E podemos confiar de todo o nosso coração. Porque Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer algumas mudanças. Porque nessa jornada de fé há muitas batalhas e muitas disputas. E todas essas batalhas você já notou que é na mente, né? Você já percebeu isso, né? Porque o lugar entronizado de Deus é em seu coração. Agora, na mente é o campo de batalha onde Satanás quer entrar e quer fazer uma destruição. E se você não estiver protegido com o Espírito Santo aqui, que é a âncora para repreender esses pensamentos quando vem em sua mente, você vai deixar descer esses pensamentos. E quando desce o pensamento, você exerce e executa aquilo. Você está entendendo? Olha bem aqui que o irmão Brana fala na manifestação dos filhos de Deus. Parágrafo 16. Ele fala assim: agora, mas, quão grande coisa era aquela herança? Quão era uma herança na terra que ninguém mais, a não ser um parente redentor, poderia
poderia redimir aquela herança. Agora, deixe-me simplesmente parar em um pequeno sinal aqui que eu mencionei outra noite para você, mãe. Quantos aqui têm orado pelos queridos perdidos, correto? Aí está você, outra vez, vê sua herança. O irmão Brana fala assim, seus filhos são sua herança. Sua família são sua herança. E o que o irmão Brana está falando assim, estou falando para as mães. Sua herança. Daí ele começa, vê? Ele fala no 17. Paulo disse aos romanos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo a tua casa. Você está vendo? Isso é promessa. Você tem que estar firmado na promessa. Agora eu vou dizer assim, mas irmão, mas tem essa circunstância aqui, tem essa circunstância ali. Não. Se você está firmado na promessa de Deus, Deus está obrigado também com você. Você está entendendo? Você tem que estar firmado nela. Amém. Se você tem suficiente fé, ele começa a falar. Se você tem suficiente fé para si mesmo, para ser salvo, tenha suficiente fé. Não importa quão teimoso seja aquele menino ou aquela menina, eles serão salvos de qualquer maneira. De algum modo, se ele tiver que deixar deitado lá em um hospital, morrendo, eles serão salvos. Deus prometeu isso. A herança, eles estarão lá. Disse Isaías, e todo o seu rebento com eles. Eles não deverão ferir nem destruir todo o meu santo monte, diz o Senhor. Você está vendo? Então é uma herança. E eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus santifica a sua casa. Se você realmente recebeu essa promessa e você está firmado na promessa, a sua casa é santificada em você. É como você dizer assim, mas eu sou um cristão, irmão. Ele vai dizer, mas minha esposa não é. A sua casa é santificada em você. Amém. Os seus filhos é santificado em vocês. Mas meu filho não me segue a mesma. É santificado em você. Você está entendendo isso? Eu quero levar isso para um quadro mais simples para você entender. Quando você vê Jó, naquele tempo, ele fazia sacrifício para os seus filhos. Os seus filhos já não estavam mais na sua casa. E ele pegava e fazia sacrifício e pensava assim, será que meus filhos não fizeram alguma coisa errada? Vou matar um cordeiro para eles, para ver só. Porque antigamente o sacrifício era um sacrifício de um cordeiro. Mas veio Cristo e morreu na cruz por nós. Então esse sangue é muito maior ainda. Então você tem que entender que se você realmente tem fé, está firmado nela, você realmente vai santificar a sua casa. Porque você vai colocar os seus filhos, a sua esposa ou o seu esposo nessa mão poderosa que é de Deus. Amém. E as coisas, elas são protegidas. Você diz assim, mas ele faz isso, faz errado. Não. Eles estão santificados em vocês. Vamos mais um pouquinho para frente. Observe aqui. Vou querer falar um pouquinho também sobre Filipenses para vocês entenderem o que estou falando aqui a respeito disso. Em Filipenses, Paulo ele fala bem assim, capítulo 4, versículo 4. Ele dá uma situação que você pode imaginar assim, por que estamos nessa jornada de fé? E os problemas vêm, as lutas vêm, as batalhas vêm, e você diz assim, então a gente tem que estar triste? Pense nisso. Você acha que um cristão ele tem que estar triste por causa das provas da luta? Não tem. Um cristão com o Espírito Santo, ele não tem que estar triste. Porque Paulo ele fala assim nessa carta, eu quero ler com vocês, aos Filipenses capítulo 4, versículo 4. Está assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai. Agora você vai me dizer assim, quando Paulo falou isso, ele estava talvez num hotel 5 estrelas?
quando Paulo falou isso, ele estava preso numa prisão. Estava preso em Roma. Ele estava trancafiado e estava escrevendo a carta à igreja de Filipenses. Agora, se você olhar a expressão, você vai logo notar. Regozijai-vos sempre no Senhor. Ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, ele está dizendo que um cristão, se não é alegre, ele está pecando. Ele está falhando. Isso é verdade. Porque você vai dizer assim, a alegria do cristão está na circunstância? Veja isso. A alegria do cristão está na circunstância? É o que você tem, ou o que eu tenho, que me faz alegre? Talvez você diga assim, se eu tenho uma boa casa, ou tenho um bom carro. É isso. A alegria do cristão está numa circunstância? Ou, hoje estou feliz, hoje é porque eu fui no shopping, ou porque eu fui em tal lugar que era muito bom. Essa é a alegria da circunstância? Não. A alegria do cristão é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus em sua vida. Amém. Você está vendo? Então você pode dizer assim, mas será, irmão? Porque se você observar, como eu estava falando para você, em Filipenses, no capítulo 1, do verso 12, você vai logo observar uma coisa. Olhe bem o que aconteceu com Paulo. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Amém. Agora, que coisa que aconteceu com Paulo? Daí você vai enumerar algumas coisas. Você vai dizer assim, Paulo naufragou 2 vezes. Paulo, ele teve que nadar para chegar lá. Ele teve que morder uma serpente. Ele desceu a muralha porque estavam querendo matar ele. Ele levou não sei quantas chibatadas. Ele ficou preso. Daí você vai dizer assim, então assim, Paulo, ele teria que ser a pessoa mais frustrada do Evangelho. Ele tinha que ser tão frustrado com Deus, porque acontecia tanto problema na vida dele, que ele dizia assim, não pode. Esse homem realmente não tem Deus. Por isso que Paulo fala claramente, alegrai-vos no Senhor. Amém. Você está entendendo? Outra vez digo, alegrai-vos. E daí ele vai continuando aqui para vocês. Olha bem o que ele está falando aqui. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Uma guarda que estava em Roma, a guarda de elite de Roma. E eu fico pensando que Paulo não perdeu tempo. Você sabe que naquela época está preso. O que ele fazia? Ficava ali um soldado junto com ele. Ele pregava o evangelho no soldado. E entrava outro dia, aquele soldado saía, ele pregava o evangelho no soldado. O que aconteceu? O tempo que ele ficou, ele já tinha evangelizado toda a guarda pretoriana. E depois ele chega a falar nessa carta, que ele diz assim, aos santos, os santos que estavam ali, dão... Eu fico pensando a ideia que Paulo ele tinha evangelizado mesmo na prisão. E uma coisa muito mais importante que estava acontecendo ali, que era isso. Ó. E muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo. Então o bom é botar os pastores presos. Porque, olha, se for analisar, olha ali. E muitos dos irmãos do Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões. Ousaram falar a palavra mais confiante, sem temor. Você está vendo? Mas eu não aconselho. Mas você vê então o que Paulo estava fazendo. Em amor do que? Evangelho. Isso prova que é amor. Você está vendo o que é amor? Amor, ele se submete. Amém. Ele se entrega. Ele não suspeita mal. Ele se rende completamente. Você tem que ver essa ótica, o que é amor? Porque muitas vezes você escutando de outra maneira, amor parece que quando está tudo bem, parece ser amor. E quando vem as coisas mais difíceis, ali que vai provar o que é amor. É as circunstâncias das coisas. E
E o amor, daí você começa a entender o que Cristo estava fazendo conosco em relação a isso. Então você vai vendo que realmente você está triste, você está assim, não é uma coisa que um cristão tem que ter. Um cristão, ele tem que estar realmente feliz. Não por causa das circunstâncias, mas por causa da pessoa de Cristo vivendo em você. Amém. Agora você tem que entender o que estava falando. Olhe bem aqui Jesus Cristo. Quando ele falou isso em Lucas capítulo 10, 17. Ele fala assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nós sujeita. E disse ele: eu vi a Satanás como um raio caindo do céu, eis que vos dou poder para pisar a serpente, escorpião, e tomar e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Daí ele fala assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitei do Espírito. Olhe bem, ele está falando uma coisa assim, ó. Não porque você repreendeu o Espírito saiu. Ah, porque aconteceu isso e fazia isso, eu fiz aquilo, não alegrei por causa disso. Ele está dizendo outra alegria aqui. Eu quero que vocês entrem nessa profundidade aqui. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Amém. Você está vendo? Amém. Daí, Jesus Cristo se alegra. Daí ele fala assim, ó, mas naquela mesma hora ele se alegrou, Jesus, no Espírito Santo. Ele disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondesse essas coisas dos sábios inteligentes e revelasse às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Você está vendo? Amém. Então ele se alegrou porque Deus tinha guardado aos pequeninos. Graças a Deus. Então você vê que a tua alegria ela está firmada em você saber que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. É isso que eu vou te falando. Não é a circunstância, não é o que está acontecendo, não. Mas sim é a pessoa. E isso é o que está acontecendo quando você está na promessa. Você está firmado no Espírito Santo em sua vida. Você passou o Jordão. Você está na luta, na batalha. E uma coisa, irmãos, você pode pensar assim, ó, não, agora eu entrei na terra prometida. Agora, realmente, eu não erro mais. Eu não falo mais. Não. Não é assim. Nós falhamos, nós fracassamos, nós erramos. Claro que, realmente, um cristão, ele não sai de casa pensando assim, vou fazer aquilo de errado, vou fazer aquilo não. Ele sai de casa, realmente viver uma vida, fazer o melhor para Cristo. Amém. Mas, no dia a dia da vida, pode surgir ciladas, batalhas, que você pode realmente acontecer com ele. Então você diz, está tudo perdido? Não está. Você tem que ver que realmente as provas que a gente tem na nossa vida, algumas falhas que nós vamos escolher. Vamos. Se plantamos, temos que colher. Mas Deus, Ele nunca vai dizer assim, não, esse aqui fez isso de errado, não tem mais a vida eterna. Não é assim. Você tem que tirar esse medo, eu tenho que tirar esse medo se tem esse medo. E realmente dizer, se Ele te chamou, Ele te elegeu. Amém. Amém. Se você está aqui e realmente entrou a palavra de Deus, você é um eleito de todo o coração. Firme-se isso. Não deixe Satanás botar isso em sua mente. Se você, mas é porque eu errei isso agora. Não. Deus é um Deus de misericórdia. Ele sabe que você não fez isso por quê? Porque quando eles entraram na terra prometida, a primeira coisa que Deus fez, Ele abriu o mar, abriu o Rio Jordão. Agora, por que Ele abriu o Rio Jordão? Por quê? Porque Ele queria mostrar que Israel, se tivesse com Deus, Deus era com eles. E Ele abriu ali para provar que quando abrisse assim, os inimigos deles que estavam lá no outro lado, diziam assim, realmente há um Deus tremendo que está com esse povo.
que abriu até esse rio. E a primeira batalha que eles fizeram foi Jericó. Entraram na terra e em 7 dias rodearam lá e os muros caíram. Não foi isso que aconteceu? Amém. E tinha uma cidadezinha um pouco mais para cima, chamada cidadezinha de Ai. Uma cidadezinha que tinha não tanta gente como Jericó. E Josué falou assim, juntei uns 2.000, 3.000 homens e vamos lá. Até Josué não chegou a orar e levou, e ele, caso existia, falou assim, são poucos, não precisa levar todo Israel para essa batalha. Isso viu. O que aconteceu? Que quando chegou lá na batalha, aquelas pessoas que estavam naquela cidade, parecia que Deus estava com eles. Verdade. E não Deus com Israel. Porque houve um problema nessa jornada. Porque Deus, quando mandou ali Israel tomar conta e destruir Jericó, ele falou, não pegue nada daquilo ali vocês têm. Vai ser nada, tudo aquilo ali vai ser. E tanto que os cientistas comprovaram que quando eles verificaram lá os trigos que estavam no celeiro, todas as coisas, eles não pegaram nada. Quando eles reconheceram a cidade, as muralhas estavam lá, eles viram que nada foi tirado da cidade. E quando se entrava numa cidade, destruía uma cidade, eles saqueavam, levavam as coisas que estavam lá, o trigo, o ouro, a prata. Deus falou para eles, não tirem nada dessa cidade. E você sabe da história que aconteceu, né? Foi ali, ele pegou, tirou e levou para debaixo da sua tenda e guardou ali pratas, né, uma capa babilônica. E isso, você diz assim, mas por que essa história? Por que Deus julgou Israel? Por que Deus não julgou só um homem que fez isso? Você poderia se perguntar, por que Deus não pegou esse homem e julgou? Não, esse homem não foi o errado, então, por que ele não julgou esse? Deus julgou e colocou como fosse todo Israel que tinha pecado. Mas para que Deus estava fazendo isso? Deus estava querendo mostrar para todos de Israel que fazia-se de um corpo. Nós somos parte de um corpo. Quando vocês estão aqui, vocês fazem parte de um corpo. Esse é o corpo místico do Senhor. Amém. Se nós sofremos lá, vocês também sofrem. Você está entendendo? Amém. Porque isso é uma coisa espiritual. Então, se alguém falha lá, sente-se. Você está entendendo? Então, Deus tratou desse pecado de uma forma realmente para o povo entender. Completamente o que aconteceu ali. Porque ele entendendo isso e compreendendo isso, eles podiam dizer assim, tanto que foi julgado e foi apedrejado, e conta a história que ficou um monte de pedra como um símbolo, né? E muitas vezes a gente poderia pensar assim, quando passasse um povo lá, passasse lá de Israel, falar assim, e talvez o filho puxasse a calça do pai e dissesse assim, que monte estranho, né? Daí o pai pegava o filho, dizendo, isso aconteceu assim, porque um homem desobedeceu a ordem e pegou uma capa, isso. Ele contaria a história para o seu filho e ele ia entender por que aconteceu aqui. E a gente tem que ser dessa mesma forma. A gente tem que falar que existe um Deus tremendo em nossas vidas, que Ele transforma nossas vidas, que Ele quer fazer nós felizes, que Ele quer que temos uma maneira especial para ser, que nós vivemos isso e nós temos que mostrar isso para o mundo. Porque se você sai daqui, eu saio daqui de cabeça abaixada, vivendo uma vida assim, e uma vida aqui assim, as pessoas vão dizer assim, por que eu vou ser um cristão desse jeito? Você está entendendo? É verdade. Vou dizer assim, um cristão desse jeito. Você tem que ter isso. Você tem que mostrar isso. Você já viu Jesus Cristo cabo de baixo? Você já viu dessa maneira ele assim? Ele gostava, aonde tinha pessoas, tem pessoas. Aonde está? Falar com pessoas. Falar do Evangelho. Mostrar a graça. Porque um dia Deus mostrou isso aí. Você está entendendo? Amém. Vamos olhar um pouquinho. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia.
Olha aqui, parágrafo 35, posição do corpo de Cristo. E veja esse ensinador, mestre Paulo. A primeira coisa que ele faz é tirar fora todo o pensamento de apostasia. Tirar fora todo o pensamento sempre. Ser um cristão hoje e amanhã está perdido. E no dia seguinte Deus me condenar. E no outro dia estou de volta outra vez. Isto é um absurdo. Agora, este livro não é endereçado a ensinamento evangélico. Sermãos evangélicos. Nós não. Eu não ensino isto nos campos. Eu trago isto para a igreja, pois Paulo endereçou isto para os santos, aqueles que são chamados e perseveram. Eles são saciados, eles são colocados de um lado. Então, no Espírito Santo já na terra de Canaã. Eles estão tentando lhe dizer, a primeira coisa, tire isto de sua mente, que você vai se perder, que você vai ser isto, e se você está com medo disto, não tenha medo de nada, pois ele está tentando lhe dizer onde está, quem é você, como você está firmado. Agora você pode fazer coisas erradas. Cada vez que você faz qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. Sim, Senhor, você colhe o que você plantou, mas aquilo não tem nenhuma coisa a ver com sua salvação. Quando você é nascido do Espírito de Deus, você tem vida eterna. Como Deus não pode mais morrer, você é uma parte de Deus, você é o Filho de Deus. Amém. Então, fazer coisas erradas, você está entendendo? Até você assim, irmão Bruno fez coisas erradas? Também fez. Você está entendendo? Então, agora não desconsiderar que você não é um filho de Deus. Você nunca deixe esse pensamento entrar na sua vida. Você está entendendo? Amém. Porque Deus ele quer mostrar isso claramente para nós, para a gente não ter dificuldade e poder ver que esse é um Deus da graça e misericórdia. Ele comprou isso através do sangue derramado lá no Calvário. Então podemos dizer assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você hoje vai sair daqui alegre mesmo e sabendo quem é a pessoa de Cristo. Você está entendendo? Então, se você realmente tem essa pessoa guardada em seu coração, não vai ser a circunstância que vai impedir você hoje. Né? Não vai ser os problemas que vai impedir você. Você vai estar firmado em sua palavra. E você vai sempre se lembrar que o seu nome está escrito onde? Lá no livro do Cordeiro. Então, você tem que estar feliz. Porque lá o irmão Bruno fala assim, quando ele foi além da cortina do templo, lá não é um pouquinho de felicidade, não é muito felicidade, tudo é felicidade. Você está vendo? E quem entra lá? Aqueles que amam, que esse amor entra no coração e faz mudar completamente, porque tudo lá é amor. Você está entendendo? Esse é o amor que transcende todas as coisas. Esse amor é de Deus, porque Deus é vida e amor. Você está entendendo agora? Então, quando você realmente tem esse Deus que é vida e amor, esse amor tem que gerar vida. Aonde você estiver, com quem você está falando, você vai gerar vida. Porque você faz parte do quê? É Deus em você gerando isso. Você pode dizer assim, mas irmão, eu sou uma dona de casa. Você influencia outra pessoa. Eu sou um trabalhador. Você influencia outra pessoa. Aonde você estiver. Eu gosto de usar essa expressão lá na minha igreja. Lá quando eu estava na igreja, lá, eu falo assim, quando eles dizem assim, a expressão diz assim, o teu mundo. Aonde você está no teu mundo. Porque cada um tem um mundo. O teu mundo, é onde você trabalha, aonde você estuda, aonde você vai, aonde você anda. Esse é o teu mundo. O meu mundo é outro em relação ao que eu quero. Eu vou andar em outro lugar, mas eu tenho que refletir a Cristo aonde eu ando. Você está entendendo? Cada um é assim. E você diga assim: você foi chamado para o corpo para ser uma dona de casa? Seja. Você foi chamado para ser. Não estamos falando de ofício. Estamos falando aonde Deus tem te colocado. Amém. Você está entendendo, né? Amém. Se você realmente foi colocado ali, faça aquilo de todo o teu coração. É isso que Deus quer que nós fizemos.
E Deus é um Deus muito simples, de simplicidade. E tem vezes que as pessoas, talvez os homens, pensam que é uma grandeza, que tem vezes que eles querem pregar de uma maneira que não conseguimos apalpá-los, segurar, parece que é tão longe. Não, Ele está aí, dentro do seu coração. Amém. Está pertinho aqui dentro do teu coração e Ele quer conduzir tudo em sua vida. Irmãos, quero te dizer assim, quando você diz assim, o irmão Brana, o que aconteceu que parou o avião, ele parou ali, ele saiu por uma estrada andando e de repente viu aquela senhora e a senhora olhou assim, estava esperando você. Agora, quem é que parou ali? Foi o irmão Brana? Não, não foi. Foi a oração daquela irmã. Eu quero que vocês entendam. Foi a oração pelo filho que estava ali enfermo. Ela orou de todo o coração. Deus estava obrigado com ela. Trouxe um profeta, parou um avião. O profeta não sabia, pifou, não sei se era combustível ou problema mecânico. Ele parou aquele avião. Ele saiu pela estrada andando assim, sem rumo em direção. Deus estava dirigindo ele. Mas quem é que orou? Quem é que pediu? Irmão Brando diz que ela entrou naquela casa e ele falou assim, olha minha irmã. E ela começou a orar. Ele viu que ali realmente havia uma mulher que cria no Senhor. Depois ele orou. E depois de muito tempo, você se lembra o que aconteceu a história? Você sabe, ele se encontrou com aquele jovem. O jovem disse, eu sou aquele, irmão. Ele falou assim, eu sou aquele que o irmão teve lá, orou. Você está entendendo? Então você não duvide de sua oração. Confie nela. Tenha certeza que você vai receber. Quando pedir, tenha certeza absoluta que você vai receber. Com certeza. E Deus, Ele responde como? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas foi tal irmão que fez isso e tal. Não é nada disso. Tem vezes que a gente não entende como Deus faz. Uma oração, Ele traz alguém lá de algum lugar, ou de outro lugar, ou traz aqui, ou uma necessidade, Ele leva alguém lá. Por causa de alguém orando. Então temos que ser essa diferença. Você tem que ser, eu tenho que ser, porque eu digo que estamos no final, bem próximo. E esse arrebatamento ele está às portas. Amém. E uma coisa eu vou dizer para você. Tem que haver uma expectativa em nosso coração. É como dizer assim, se você não tem expectativa para o arrebatamento, se você... É como eu fosse dizer assim, amanhã veio uma pessoa que eu gostasse muito que estivesse na minha casa. O que você faz? Você organiza a tua casa, coloca assim, organiza tudo e está esperando. Talvez você vai na janela uma vez, olha, será que ele está chegando? E vai lá de novo, dá uma olhadinha. Mas será que ele está vindo? Você vive uma expectativa. E a mesma coisa é a relação entre o arrebatamento. Nós estamos numa expectativa realmente de Cristo vir. Porque se essa expectativa ainda não chegou em nós, como é que vamos receber esse arrebatamento? Você vai? Tem que ter uma expectativa, tem que ter uma espera, tem que estar almejando aquilo. Eu tenho que estar abrindo a janela, vendo? Será que está vindo? E daí você organiza a sua vida. Organiza tudo. Eu não quero perder isso. Você está entendendo isso? Você começa a organizar tudo. Será que ele está vindo? É isso que está acontecendo hoje. Ele só virá para aqueles que realmente estão esperando a vinda do Senhor. Amém. Não é um falar. Eu quero que vocês entendam. Não é eu estar falando aqui e dentro do meu coração não está clamando isso. Esse clamor tem que estar dentro. Não adianta eu falar alguma coisa. Não, eu estou esperando do lado do Senhor. E lá dentro do meu íntimo, eu não estou esperando. Não vai funcionar. É como eu estivesse enganando a mim mesmo. Você está entendendo? Agora, quando eu falo realmente dentro do meu coração e tenho aquela expectativa, é isso que está acontecendo. Por isso que essa palavra, essa mensagem, ela veio para os filhos de Deus mesmo. Eles são. Não largue.
de maneira nenhuma isso. Seguro. Amém. Você é guiado pelo Espírito Santo. Amém. Eu quero que vocês entendam isso. Vocês são guiados pelo Espírito Santo. Não é por uma liderança de homem, mas é pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem que ir no teu coração. E quando o homem está pregando aqui, qualquer homem que esteja pregando aqui, ele tem que revelar isso para você. Porque se não revelar isso para você, você não está entendendo nada. E se ele não revelar para mim, eu também não estou entendendo nada. Então é o trabalho do Espírito Santo revelar individualmente cada um. Você está entendendo? Então é dessa forma que Deus faz. Talvez eu fale uma palavra aqui, um pega, Deus abre aquele entendimento. Outro já tem outra dificuldade. Mas talvez chegando um momento, ele vai vindo, a palavra vem, Deus revela para ele. Por isso que há níveis de fé dentro da estrutura da igreja. Uns mais altos, outros mais... Ou níveis de revelação. Uns mais aqui, outros mais altos. Mas isso é uma revelação. Agora, não é porque esse aqui tem pequenininho e esse aqui tem maior, que, então esse tem maior que vai. Não é isso. É fé. É fé. É revelação. Agora, Deus deu aquilo ali para você. Segure no que Deus deu para você, com certeza. Agora, outra coisa que acontece muito com nós. Se Deus manda você fazer alguma coisa, realmente desceu, faça. Né? Se está realmente de acordo, cumpriu-se com o Orintumim, que é a palavra de Deus, faça. Você tem, é contigo que Deus está falando, não é comigo. Você não tem que ir lá, mas assim, pastor, é assim, dessa maneira, assim. Não, ele falou contigo. Agora, se realmente está aqui, você não vai ser enganado também, né? Você não fazer isso, não, a palavra diz que condena isso, você está querendo fazer isso, está errado. Agora, se não, é com você. Você está entendendo? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, vamos agradecer. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Se você tem uma necessidade e gostaria de mostrar, colocando a sua mão no seu coração, gostaríamos de orar por você. Amém. Senhor Pai Celestial, foi um momento muito especial estar aqui no meio dos nossos irmãos. Louvado seja Deus. E sabemos, Pai, que essa é a jornada de fé de cada um filho de Deus. Amém. Precisamos cada vez mais estar perto de Ti, Senhor. E muitas vezes esse tabernáculo se inclina para as coisas que não são boas, Pai. Mas o homem lá interior, ele quer as Tuas palavras. Amém. Por isso que possamos cada vez mais alimentar aquele homem interior, Pai. E ajuda-nos, Pai, nessa jornada. Olha também para aqueles que colocaram a mão nos seus corações, Pai, dizendo, tem uma necessidade, Pai. Que o Senhor possa vir de encontro à sua necessidade, Senhor, e eles possam recebê-la, Pai. E peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E, Pai, guarda esses filhos, Pai, porque sabemos que fazemos parte desse corpo misto, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e depois estaremos, Pai, reunidos lá, naquele momento tão especial, Senhor. Amém. Por isso, Pai, guarda aonde eles andarem, Pai, que as suas vidas possam ser prósperas, Pai, que eles possam ser filhos exuberantes, cheios do Teu Espírito Santo, Aleluia. manifestando aonde eles andarem, Pai. É o que eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. O irmão vai cantar o hino. Também mandamos saudação para o nosso pastor Jorge, né? Os irmãos que estão ouvindo pela internet. E que Deus também abençoe você que está lá naquele ladinho aí que você talvez esteja ouvindo. Que Deus possa guardá-lo, protegê-lo. E se lembre, quando você passar ali por São José, e se você quiser fazer uma visita, estamos muito felizes em recebê-los, né? Amém. Se você estiver passando no caminho, ou vocês quiserem parar por ali,
estaremos ali e com nossos corações abertos e poder receber vocês. Muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Hino 313, Tormenta. Glória a Deus. Aqui tem 4. Graças a Deus. Alguém quiser pegar mais um pouco da mensagem, tá bom? Salve um ao outro, que Deus possa abençoar todos vocês.